pensando sobre esse campo, refletindo sobre esse campo também, né, com informações sobre essa área, para endossar aquilo que a gente acredita ser mais saudável e continuar, né, levando a gente para esse movimento de luta antimanicomial de forma como ela é para ser. Né, e não só para a gente precisa comemorar, mas porque a gente sabe que a gente precisa o tempo todo, ainda mais agora em épocas de retrocesso, pautar que a gente precisa sim lutar para que a luta antimanicomial aconteça, e a gente é essa luta. Né? A gente é o nosso usuário, é a família desse usuário e a comunidade. Então, essa estratégia que a gente está fazendo aqui, não sei quem é o público que a gente está conversando, se são profissionais, se estudantes, se população, se usuário, se familiar, mas é uma conversa que tem que ser partilhada. Né? Ela não é uma conversa verticalizada, é uma conversa horizontal. E é isso. Eu vou ouvir vocês um pouco também. Bom, muito bem, Jander. Eu agradeço, foi um prazer te ouvir. Agora sim, né? Claudio, cadê tu? Tá ouvindo? Agora Agora deu. sim. Eu fico perdido aqui com a falta, né, dos rostos de vocês. Só estou vendo duas pessoas. Então, quem puder ligar, né? Porque senão dá a impressão que eu estou falando sozinho e a gente sempre precisa do outro, né? Como a gente diz em psicanálise. Bom, já melhorou, já vejo algumas expressões, né? Porque a vida é encontro, embora haja muitos desencontros, diz o poeta, né? E, bom, eu queria partir de algumas coisas que o Jander falou, né? Porque eu acredito na construção coletiva da reflexão, também considerando que o campo com o qual trabalhamos, ele tem que ser necessariamente coletivo. Do contrário, ele continuará sendo manicomial, né? Então eu já dou aqui uma certa noção de manicômio, né? Uma noção ampla desse conceito. No mais imediato, costuma-se pensar que manicômio são só paredes e correntes, né? E tem variações dele. A primeira variação é a passagem do manicômio para o hospital psiquiátrico reformado. Manicômio é um lugar fechado onde se joga pessoas, né? Hospital psiquiátrico, vamos dizer, já foi uma reforma da psiquiatria. Então a gente usa aqui esse sintagma, né? Reforma psiquiátrica. E eu queria propor que analisássemos melhor o que seja, né? As palavras, as expressões. Analisar melhor, para mim, quer dizer ultrapassar o plano do imediato, das aparências, né? E acessar a um plano estrutural. E aí, bom, cada um tem referências, né? E eu acho que para poder fazer isso, né, poder fazer análises estruturais, a gente precisa de método. Eu não sei vocês, mas até hoje eu conheci dois grandes métodos com os quais a gente pode fazer isso, né? Um deles se chama materialismo histórico. Para quem não sabe, é um campo científico muito amplo e complexo, né? Iniciado por Marx e Engels, né? E muitos vieram desdobrando esse método. E o outro campo que eu acho fundamental para essa nossa conversa e para o nosso trabalho é o da psicanálise, né? Bom, eu uso esses dois campos, mas também considero outros que eventualmente sejam necessários, né? Vocês sabem aí que tem alguns autores que poderíamos englobar num campo específico, que a gente chama de filosofia da diferença, né? Aí entra Michel Foucault, entra Deleuze, Guattari. Vejam, todos esses autores, né, o que eles criaram como método de análise e de trabalho estiveram no mote das principais experiências de reformas psiquiátricas que se deram ao longo da história, né? Das quais vocês devem saber já, a nossa aqui, brasileira, se inspirou.
eu costumo indicar esse livrinho da Manuela Fleming, que se chama Ideologias e Práticas Psiquiátricas, né? Aqui ela faz um resumo muito básico de todas as experiências de reformas ao longo da história e do espaço, ou seja, em vários países. Só para citar aqui rapidamente, né, a psiquiatria comunitária estadunidense, as comunidades terapêuticas na Inglaterra e também nos Estados Unidos, a psiquiatria de setor na França, antipsiquiatria na Inglaterra e psiquiatria democrática italiana, bom, e também a psicoterapia institucional na França. Né? Essas duas últimas, psiquiatria democrática e psicoterapia institucional, a base delas é o marxismo e psicanálise, com alguma participação da esquizoanálise também, né, desse campo das filosofias da diferença. Vejam, é todo um arcabouço de técnicas, de teorias, para pensar uma complexidade que é aquela com a qual trabalhamos, né? Com a qual trabalhamos. Essa realidade e aquilo que a gente acolhe nos serviços onde trabalhamos, ela é muito complexa, não é? E, bom, algumas coisas que o Jander comentou, né? Ele falou da diferença entre militantes e profissionais. Se eu entendi bem, né, e talvez suplementando o que ele falou, né, seria a diferença entre aqueles que têm um desejo decidido de transformação no trabalho onde estão, daqueles que estão lá apenas pelo salário, né, desmotivados. E vejam, desmotivados também, não vejo que seria por causa necessariamente da pessoa, né? Eu vejo, e observei sempre isso onde eu trabalhei, que é também por falta de referência, de análise dessa complexidade toda, né? Que com o tempo desanima as pessoas, né? Pela dificuldade que se encontra lá. Bom, essas referências que eu citei, ela está na base de uma teorização sobre esse campo, né? Vocês devem conhecer, quem é do campo, quem está estudando, uma análise que o Paulo Amarante faz da reforma psiquiátrica, né? Ele propõe lá 4 dimensões para analisá-la, para a gente operar na prática. Por outro lado, tem uma outra análise global também desse campo, que é feita pelo professor Abílio da Costa Rosa, né? Então, é nele que eu me pauto, muito mais do que na análise que o Amarante faz, mesmo considerando a importância da análise dele. Então, vejam, eu vou fazer aqui um resumo muito grande, né? Então, é uma síntese muito grande dessa complexidade toda, né? Espero conseguir transmitir para vocês um mínimo, né, que possa fazer eventualmente vocês se interessarem por essa teorização. É o máximo que eu posso fazer em tão pouco tempo, né? Vou tentar ficar aqui em torno de mais uns 15 minutos falando. Essa análise que o professor Abílio da Costa Rosa coloca, bom, eu estou chamando ele de professor, mas é no mesmo sentido que o Jander estava me chamando, né? Mas, claro, ele foi professor universitário no final da vida dele. E é importante eu ressaltar isso, né? Porque em todo o momento inicial da vida dele, o que ele foi? Ele foi trabalhador de saúde mental durante 15 anos, né? 10 anos ele foi supervisor dessas instituições. Nos últimos 20 anos é que ele ocupou, então, um cargo na universidade. Então, esse é um diferencial de uma análise de alguém que parte da própria experiência, né? Diferentemente de muitas análises por aí que têm sua importância, mas esse fato não é qualquer, né? Alguém analisar a própria experiência que vive. Esse autor ele vai propor, então, que a gente diferencie reforma psiquiátrica de atenção psicossocial. Eu creio aqui que
se não todos, devem, até então, entender essas coisas como sinônimas, né? Reforma psiquiátrica e atenção psicossocial. O que esse autor vai propor é uma diferenciação. Ele vai dizer, existe, no campo onde atuamos, dois paradigmas de tratamento que são dialeticamente contrários, né? Ele vai chamar, então, paradigma asilar e paradigma psicossocial, né? A análise que ele faz, partindo, então, do materialismo histórico e dialético, é dialética, né? O que quer dizer? Quer dizer que o que é para um modo de tratar, né? É isso que eu estou chamando de paradigma. Para o outro, vai no sentido contrário, não é? Então, a gente vai ver que, na realidade onde trabalhamos, impera um desses paradigmas, né? Se vocês olharem para a experiência de vocês, quem tem já essa experiência, vai ver que existe um modo de funcionar ali, né? Que é mais ou menos comum, independente do lugar até. É o que a gente chama de paradigma hegemônico, né? Esse é o paradigma asilar. A reforma psiquiátrica, todo esse movimento de contestação desse modo de tratar hegemônico, né, ela tenta romper com esse paradigma. Mas é um movimento bastante difícil, exatamente porque esse paradigma asilar de tratamento em saúde mental, ele está em sintonia com o resto todo da sociedade, né? E essa sociedade, ela não é senão a sociedade capitalista. Então, tudo isso que o Jander estava falando, por exemplo, né, ele falou em relação autoritária entre os trabalhadores, né? Esse paradigma hegemônico, chamado asilar ou psiquiátrico, ele tem essa forma de relacionamento interprofissional, onde, geralmente, o saber médico ele direciona toda a cadeia, né, de processos de tratamento. Bom, o saber médico, geralmente, quem tem é o médico psiquiatra. Mas vejam como essa análise é complexa, né? Mesmo quando, suponhamos uma instituição que esteja faltando o médico, mesmo com a ausência do médico, o saber médico lá impera. Porque esse é o modus operandi comum do tratamento em saúde mental. Repito, que está em conexão com o modo de sociabilidade comum, né, em todas as outras instituições. Esse modo de tratamento, ele só repete a sociabilidade comum da sociedade, portanto, em todas as instituições, né? A tendência no capitalismo é a hierarquia. Então, não poderia ser de outra forma no tratamento em saúde mental. Quer dizer, não poderia desde que a gente faça de uma forma que seja diferente. Para isso é preciso analisar a estrutura das questões. E esse autor ele vai propor, então, 4 parâmetros para a gente pensar o campo nosso de atuação, né? Então, vejam, cada um desses parâmetros de análise de atuação, com eles, a gente vai poder pensar, né, esses 2 paradigmas em luta no campo de trabalho. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Quando eu fizer assim, esse lado está ao lado direito para vocês? Esse é o direito. Tá, então não... Não, o primeiro é o direito. Esse é o direito, para mim é a esquerda, a gente está em espelho, né? Então, quando eu fizer assim, ou melhor, assim, vai dar confusão, porque eu estou invertido, né? O lado direito é o paradigma hegemônico, o lado esquerdo é o paradigma
psicossocial, né? E os lados aqui não são escolhidos à toa, né? Esquerdo e direito. Tanto é que o direito, né, assim chamado, ele serve à direita. Vocês sabem disso. Então ele vai dizer que o primeiro parâmetro que a gente tem que utilizar para analisar as práticas que estamos fazendo, né, é o que ele chamou de concepção do objeto e ferramentas de trabalho. Né? Concepção do objeto. Como é que eu concebo esse fenômeno com o qual eu lido? Bom, no paradigma hegemônico, costuma chamá-lo de doença mental. Né? Na reforma psiquiátrica, já usa uma expressão um pouco diferente, transtorno mental. Já é uma diferenciação, mas vejam, ela ficou no meio do caminho. Agora, no paradigma psicossocial, teremos que nomeá-lo de uma forma que deve condizer com a sua especificidade real. Né? A gente lida com sujeitos. Então, um sujeito em sofrimento psíquico. É assim que a gente deve conceber no paradigma psicossocial, né, o objeto com o qual a gente lida. Né? O objeto aí, entre aspas, porque ele é um sujeito. É um sujeito de uma existência sofrimento, como diz o Basaglia, né, na sua relação com o corpo social. Agora veja, a psicanálise inclui aí o inconsciente, né? Então, é um sujeito social que pode ser lido, né, pelo materialismo histórico e o sujeito do inconsciente, lido pela psicanálise. A gente tem aí a complexidade do objeto com o qual a gente deve lidar no paradigma psicossocial. Claro, não consigo aqui, não tenho tempo de entrar no específico, né, do conceito de sujeito. Mas vocês já viram que mudou bastante, né? Bom, então, repetindo o parâmetro, concepção do objeto e das ferramentas de trabalho, ou seja, os dispositivos que utilizamos para lidar com esse referente, né? Se ele é um doente mental, a concepção dele me leva a privilegiar a medicação, né? Porque a concepção é biológica e organicista. Então, o que falta a ele é um ou outro componente químico que o remédio vai suprir. Então, o sujeito vem, inclusive ele pede o remédio. E a gente vai ver nos parâmetros abaixo por que ele pede. Né? Já chego lá. Se eu concebo ele como portador de transtorno mental, como sujeito cidadão, eu já estou na dimensão do sujeito social. Mas eu ainda não alcancei a dimensão inconsciente. Então eu estou a meio caminho dessa passagem paradigmática, né? Dessa transição paradigmática. Então vejam, esse autor ele vai dizer, a reforma psiquiátrica, estrito sensu, ela está na transição entre dois paradigmas radicalmente alternativos, né, e contraditórios. Agora, se eu concebo ele como um sujeito social e um sujeito do inconsciente, bom, isso aí vai me fazer pensar a especificidade das ferramentas que eu terei que usar. Sem poder entrar em maiores detalhes, né, também nisso. Mas vocês já estão entendendo a lógica aí que está em questão, né, na transição paradigmática de um paradigma a outro. O segundo parâmetro que ele vai propor, ele chamou de modo da organização das relações intrainstitucionais e interinstitucionais. O que quer dizer? Nesse parâmetro a gente analisa, como eu estava dizendo antes, né, repetindo e acrescentando, como é que se organiza a relação interprofissional dentro da instituição, né? Como é que se organiza a relação entre os trabalhadores de uma instituição com outras instituições.
seja instituições do mesmo setor, saúde mental, né? Seja com a saúde, seja com a educação, ou seja, com as demais políticas públicas, né? Se essa relação, ou melhor, se esse modo de relação é autoritário, vertical, eu estou no paradigma dominante psiquiátrico, né? Se ela tem alguma maleabilidade, ela é meio a meio, eu estou ali na reforma psiquiátrica, na transição. Mas se esse modo de relação conseguir ser radicalmente democrático e fazer com que, inclusive, não haja nenhum saber que impere, né, nos componentes diversos dessa equipe, eu estou numa forma de organização institucional entre trabalhadores que me colocaria, então, no paradigma psicossocial propriamente dito, né? Vejam, eu estou passando muito rápido, tem muitos detalhes, né, em cada um desses parâmetros. O terceiro, ele chamou de modos das relações entre as instituições de saúde mental. Desculpa, modos das relações das instituições de saúde mental com os sujeitos do sofrimento, com a população, o território e a recíproca. Veja que complexo que é isso, né? Então, nesse parâmetro, a gente vai analisar tudo isso. Como é que os trabalhadores de uma instituição se relacionam, né, com o sujeito que ela atende, com a população em geral, com o território, né? E também o retorno disso. Como é que o território se relaciona com a instituição, como é que a população em geral e como é que os sujeitos do tratamento, do sofrimento, se relacionam conosco. Por que essa via de vai e volta? Porque, bom, da psicanálise e do materialismo histórico, a gente vai ter a concepção de que o modo da oferta determina a demanda. Então, quando eu falei há pouco, lá no primeiro parâmetro, né, que o paradigma hegemônico, ele concebe o sujeito daquela forma, como um ser biológico ao qual falta algo, né, que porta uma doença, que precisa de um remédio para sará-la. Se esse paradigma oferta remédio ao longo da história, a população, os sujeitos, se acostumam com essa oferta. Porque, vejam, é só o que eles sabem que tem à disposição. O que mostra o que tem à disposição, ou melhor, o que determina o que alguém quer é a oferta. Basta ler o Marx bem lido para ver o quanto isso é verídico, né? Bom, tem muitos detalhes aí. Um deles também, não posso deixar de dizer, nessa relação entre população e trabalhadores de saúde mental, os trabalhadores de saúde mental vão precisar, vejam, e essa é uma herança da reforma sanitária, né, da saúde coletiva, para o campo específico da saúde mental, coletiva também, se estamos no paradigma psicossocial, né? Esses trabalhadores terão que incluir, dentro da concepção de saúde, a própria luta por saúde. Vejam que isso vai na via oposta da medicalização, porque a medicalização, a gente vai ver no último parâmetro, que é o 4, né? A medicalização despolitiza questões que têm a ver com a complexidade do todo social. Né? Bom, então vou ao quarto parâmetro que esse autor propõe, né, para essa análise complexa. Ele chamou de concepção dos efeitos éticos e políticos das nossas práticas. Ou seja, o trabalhador de saúde mental, ele precisa saber realmente, né, os efeitos das práticas que ele produz. Resumidamente, no paradigma hegemônico,
os efeitos éticos e políticos são alienação. A sua ética é a ética da alienação ou da adaptação, né? Que é a mesma coisa. No paradigma psicossocial, o que se visaria, então, seria o oposto disso. Seria o que a gente chama de singularização. E vejam o detalhe. Esses 4 parâmetros, eles estão necessariamente correlacionados. De modo que, dependendo da forma como eu concebo o objeto, né, isso delimita as ferramentas de trabalho, delimita a forma como a organização, ou melhor, a instituição tem que se organizar na relação interprofissional. Isso também delimita o modo como a instituição vai se relacionar com os sujeitos e os sujeitos com a instituição, né? E de modo que também a forma de conceber o objeto com o qual lidamos tem relação com a ética que temos no horizonte, ou seja, com os efeitos que pretendemos ter com as nossas práticas. E aí, para concluir, eu queria falar um pouco, dentro dessa análise, né, e voltando ao início, quando eu falei que precisamos entender a estrutura do conceito de manicômio, de manicomial, para falar de um fenômeno atual que se chama o manicômio químico, que tem a ver com a medicalização, como vocês sabem, né? Porque, vejam, a reforma psiquiátrica, esse termo, eu costumo dizer que ele é como o deus Janus, né, o deus romano, que tem 2 cabeças. A reforma psiquiátrica, ela olha para os 2 paradigmas, de modo que a reforma psiquiátrica pode ser a reforma do paradigma dominante psiquiátrico, asilar, para continuar o mesmo. E ele só vai parecer que é diferente. E muitas vezes ele passa por reforma psiquiátrica, essa que, né, queremos produzir. E agora vocês já têm essa referência de que temos que chegar até ela, utilizar-se dela para ir além. Bom, aí vocês entendem o título do livro, né, desse autor, Atenção Psicossocial além da reforma psiquiátrica. Né? O manicômio químico, ele é isso. Ele é a substituição dos manicômios arquitetônicos e dos hospitais psiquiátricos, né, pelo asilamento, pela prisão química, que se produz, né, com a medicalização. Para vocês terem uma ideia, não que eu precisasse dar esse número para vocês, né, mas para ficarmos mais exatos, o autor aqui, que tem inclusive um capítulo que ele nomeou de Para a Crítica da Razão Medicalizadora. Vejam o título. Né? Aqui ele dá um dado que é o seguinte, ele pega o metilfenidato, que é o composto do Concerta e da Ritalina. Aliás, olha o nome, né? Concerta, para dar para as crianças. Ele mostra aqui que do ano 2000 até 2010, houve um aumento percentual de 1.600% de distribuição dessa droga para crianças. Vejam bem, né, o que é o manicômio químico. Ele já opera ali, na base, né, da vida nossa atualmente. Bom, e como trabalhar essa desmedicalização? O início do nosso trabalho gigantesco é desmedicalizar. E vou dizer um outro dado para vocês. Os maiores medicalizadores não são os psiquiatras. Eles são o terceiro na lista. O primeiro é clínico geral. E, se eu não me engano, o segundo é ginecologista. Que mostra também, né, qual é o lugar das mulheres nesse modo de produção dito capitalista. Né? Bom, basicamente era o que eu preparei para vocês aí. Isso aqui é muito complexo, eu fiz uma tentativa de apresentar o modo expressionista da pintura, né? Jogar os borrões para vocês para ver
se vocês enxerguem alguma coisa. Gente, realmente eu não conheço ninguém com que eu estou conversando, então eu preciso perguntar, que é para eu me situar um pouco, tá? A galera que está aqui é o pessoal da... Tem gente da residência também, né? Que está na residência agora do Arthur, não é isso? A Maíra está confirmando, né? E a Raul também está confirmando. Então, assim, vocês vão... Eu vou deixar o espaço aberto para perguntas, para que vocês participem também. Acho que todo encontro de saúde mental deve ser um encontro de troca. Né? Essa relação de que alguém fala e os outros só escutam não cabe muito no que a gente propõe enquanto saúde mental. Esse espaço é de troca mesmo, de vocês perguntarem alguma coisa ou colocarem alguma coisa em cima daquilo que foi trabalhado aqui. Como eu estou me policiando para me chamar professor, né? Como o Valdir estava colocando, né? De que isso é muito complexo. Assim, quando a gente vai discutir saúde mental, assim, perpassa por concepções teóricas, por concepções de trabalho, enfim. E aí eu estava vendo aí o Valdir falando, e aí lembrando, né, de que, daquilo que eu estava falando, né, que a gente que chega nesse lugar, né, da saúde mental, a gente não vai lá chegar dizendo que está errado, ninguém está fazendo direito, e saúde mental não é isso, na teoria não é para ser assim, a luta não é essa. Então, assim, quando a gente chega no serviço de saúde mental, a gente meio que se bate de frente com tudo isso, com essas posturas, né, esses 4 parâmetros que o Valdir apresentou. Né, de que, opa, eu cheguei num lugar que era para ser de um jeito, mas que não é. E para ele se tornar dessa forma aqui, a gente vai ter que se mobilizar. E a gente se mobiliza com discussões como essa que a gente está colocando, por exemplo. Né? A gente tem que aprender sobre saúde mental sempre. Assim. O Valdir tem 10 anos de saúde mental, eu tenho 2 anos de saúde mental, né, que foi o tempo que eu estive na residência. Então, a gente vai estar sempre estudando, porque a reforma, né, psiquiátrica, aquilo que se entende como tirar do manicômio, que a gente praticamente não saiu ainda, né? A gente só fechou a porta de um serviço, né, e abriu outra. Né? O manicômio, ele, como o Valdir colocou, ele vai muito para além disso. É muito recente, né? Na história brasileira, por exemplo, é muito recente. Então, a gente não é uma prática que demanda transformação da cultura, e a gente, para transformar a cultura, a gente vai demandar um pouco mais de tempo, né? E de tempo e de vontade também. Vontade no sentido de que a gente não pode esperar que as coisas se deem. Né? A gente, enquanto na residência, ou enquanto usuário, enquanto profissional, a gente tem que chegar aqui, dar de cara com essa realidade da saúde mental e discutir sobre ela, para que a gente avance e que a gente chegue àquilo que a gente espera, né? Enquanto movimento de luta. Por isso que a luta é hoje, a luta é sempre. Né? A luta, o movimento começou muito lá atrás, mas a gente tem que lutar com saúde mental todos os dias. E a gente luta estando dentro de um serviço, ou a gente luta na calçada da nossa casa, quando alguém olha para a gente e diz que precisa passar num médico para tomar um remédio porque está ansioso. Né? Então, essa luta ela é diária e ela passa diversos campos, né? E diversos personagens para essa luta. Mas já falei demais, vou deixar vocês falarem também, para a gente conhecer vocês também, para vocês perguntarem alguma coisa, colocarem alguma coisa também. Eu queria só pegar o gancho no que você falou, Jander, antes de passar para o pessoal falar também, né? Você falou da transformação da cultura, né? Que isso é fundamental, inclusive falei do Amarante, é uma das dimensões que ele coloca como importante para esse movimento, né? De reformas. Sim. Bom, que agora a gente já está aprendendo com esse outro autor que reforma, né? Se ela não olha para o lado que ela tem que olhar, ela inclusive ajuda o próprio paradigma a se reatualizar, né? E se reinstalar. Porque ele vai parecer que não é mais ele, mas é ele, né? Agora, como eu disse no início, para ultrapassar o plano das aparências e chegar à essência da questão, é preciso de método, né? Você falou em cultura. Tem uma discussão até entre os trabalhadores de saúde mental e os próprios psicanalistas, que também são, né? Geralmente são lacanianos, e tem um certo limite da psicanálise para pensar o que é a cultura, né? Deve ser conhecimento, pelo menos quem é psicólogo aqui, um texto importante do Freud, que é o mal-estar na cultura. Veja, esse texto ele é fundamental, belíssimo até na forma dele, né? A escrita dele é muito bonita,
Mas tem um limite aí da análise do Freud. Ele fala do mal-estar da cultura, de maneira geral, né? Ele não especifica que cultura. Bom, para especificar a cultura, aí a gente precisa do Marx, né? E eu tenho trabalhado a ideia de que cultura em Freud, na psicanálise, seria o homólogo do que em Marx é o que ele chama de formação social, né? Ou sociedade, né? É mais ou menos sinônimo na teoria dele. A formação social, nela habita modos de produção, né? Mas ela tem um modo de produção que é radicalmente dominante. E aí, esse modo de produção, ele tanto tenta eliminar os anteriores, né? E ele combate qualquer outro modo de produção que tente confrontá-lo. Bom, eu falei em paradigmas, mas veja, para essa análise, para esse autor, paradigma é sinônimo de modo de produção. Então, com isso, para encerrar, eu queria dizer que o paradigma psicossocial que está no nosso horizonte, ele é impossível de ser hegemônico enquanto o modo de produção dominante for o capitalista. Então, a mudança no setor saúde e saúde mental, ela só se efetiva radicalmente quando há a possibilidade, né, e a efetividade de uma mudança global no modo de produção. Isso é muito difícil, mas é o nosso horizonte, né? Então, pessoal, gostaria de colocar questões, comentar. Vamos estabelecer um teto aqui. O que vocês acham de 21 horas, né? Agora são 20 para as 9, para as 21. Bora, minha gente, bora conversar. Eu querendo no período de pandemia, né? A gente tem que dar aula assim, no virtual, aí eu fico tocando os alunos para eles falarem, né? Não vou fazer isso aqui, não. Deixar o pessoal falar por conta. Podem criticar também, não concordam com isso, com aquilo, e coloca as questões, também é possível. Sim, sim. Olha, tem bastante gente aqui. Se alguém tiver com vergonha, pode escrever também no chat. É. Enquanto vocês não falam, gente, vou aproveitar para dizer que estou morrendo de saudade de Iguatu, tá? A residência foi, nossa, uma das coisas mais bacanas que já aconteceu assim, na minha carreira profissional, e que bom que vocês estão aí continuando isso. Bom, eu vou começar a convocar as pessoas que eu conheço aqui, né, a falar. Se não falarem voluntariamente, podem negar também a minha convocação, Ah, né? o Valdir tem conhecido no chat. Eu não conheço ninguém, então não vou Tem intimar, mas algumas você tem pessoas conhecido, aqui. aí você... Muito boa a fala de vocês. Acho que se complementaram muito bem. Caiu agora, inclusive. Deixa eu ver se Voltei. ele volta aí para. Pronto. Então, bom, ainda estou processando aí as informações, mas estava pensando aqui, se você falou da questão do paradigma como um modo de tratamento, né? Seria mais ou menos isso, que um modo de tratamento que reproduz o modo de produção capitalista, do mesmo jeito que é numa fábrica, é a produção de sujeitos adaptados no campo da saúde mental, se houver uma continuidade entre uma coisa e outra, né? Se tiver em comum acordo, como é o modelo asilar, e que, na verdade, o modelo asilar está, de fato, desatualizado. Nem que ele queira, ele não volta da mesma forma, porque a história não volta. No entanto, ele se atualiza sob outras formas.
não é mais muro, mas é química. Então, para que muros quando a gente tem química, né? Fica desnecessário muro. E, inclusive, há muito lucro envolvido na venda de medicamentos, seja no público, seja no privado. Né? Então, isso torna tudo da mesma forma que se vendia até cadáver quando se tinha manicômios aqui, de alguma forma arruma outro jeito de lucrar com a situação. Eu estava pensando na questão da transição paradigmática, porque, inclusive na história dos DSMs, né? Porque até o DSM-3 ainda prezava muito pela clínica. Né? O DSM-4, que eu não sei exatamente, acho que é da década de 80, ele começa a vir, tem uma reestruturação produtiva que meio que instaura o neoliberalismo, né? Exclui a psicanálise, né? Exclui a psicanálise, que exclui muito da dimensão clínica da psiquiatria vinha da psicanálise, então exclui a clínica, que é a clínica investigativa, da escuta, que vai para além dessa aparência e começa a se focar muito da aparência, no sintoma, naquilo que... E calar o sintoma é calar o sujeito. Né? E aí... como se o sintoma fosse a questão, porque o sintoma é o que atrapalha na normalidade da vida, né? Na produção, na produtividade. Então, tira o sintoma e resolve tudo. Não resolve, aquilo vai para outro, escapa para outro lado, né? E aí tome mais remédio para dar conta. Mas, enfim, sobre essa questão da transição, que quando vem DSM-4, ele já é ali na época que se instala o neoliberalismo, né? Que é um aprofundamento do capitalismo, com flexibilização das relações de trabalho, com tudo que vai impactar na saúde mental diretamente, porque implica em tudo que é a base de vida das pessoas na sociedade, né? O trabalho, a segurança no trabalho, e, enfim, e outras dimensões mais... E aí o DSM-5, que é mais recente, tudo que vem arrochando mais ainda a situação e patologizando muita coisa. Então é um processo que acompanha a medicalização, é um processo de patologização de tudo que é da vida, né, no final das contas. E vira uma marra diagnóstica, porque para tudo, as pessoas, inclusive, como você falou, do mesmo jeito que elas demandam medicamento, elas demandam diagnóstico, algo que responda a algo que não tem resposta. Mas, enfim, vai ter muita gente respondendo ao que não tem resposta. Porque vai dar lucro, não vai resolver, mas vai dar muito lucro antes de perceber que não resolve, vai dar muito lucro. Então... quem quiser falar mais aí sobre isso. Já dizia o velho barbudo, né? Essa sociedade do capital é do capital, não é do sujeito, né? É da mercadoria. O sujeito dessa sociedade é o capital. E capital não é nem o capitalista. É claro que o capitalista goza, né, da extração da mais-valia. O capital é uma instância, né? É uma relação social, é uma forma social. É um modo de se relacionar, onde há a compra e a venda. E a mercadoria principal, qual é? É o trabalho. Bom, e os índices de desumanização que isso gera, né, implica em sofrimento psíquico. Saúde mental não dá lucro, né? Mas doença, super... O velho Sérgio Arouca, né, grande nome da reforma sanitária inicial, ele dizia: saúde é democracia. E democracia é saúde. Agora, a gente vive numa sociedade em que a política é separada dos sujeitos, né? Existe um Estado que faz a política, supostamente representando, né, os que estão abaixo dele. Esses que estão aqui não fazem política. Eles apertam a cada 2 anos um botãozinho, né, escolhem o que a grande mídia mostrou para eles que é para escolher, de vez em quando aceitam alguém um pouquinho à esquerda, né, e a coisa se mantém desse modo. Agora vejam, né, se a gente pega a definição do Antônio Gramsci do que seria para ele uma outra sociedade, ele diz: seria
podia ser a definição de comunismo para ele, né, se quisermos, socialismo. Ele diz, seria quando a sociedade política e a sociedade civil fosse uma só. Bom, e aí os grupos, pequenos grupos autogeridos deveriam, né, compor essa sociedade. Ou seja, fazer a política diretamente. Por isso que eu disse lá, num dos parâmetros, que a concepção de saúde, ou melhor, a luta por saúde tem que entrar na própria concepção de saúde que a gente tem que ter, né, para trabalhar. Boa noite. Sou Yara, sou psicóloga, sou a R1, né, da equipe de saúde mental, né, daqui de Iguatu. Assim como o Jander, né, ele fala muito da questão de quanto tempo, né, a gente está caminhando, né, ingressando aí no mundo da saúde mental, né. Então, eu sou bem iniciante, né, porque na graduação a gente vê de tudo um pouco, mas quando a gente não adentra de fato o serviço público, né, que é a mola mestra de todo esse processo de reforma psiquiátrica, a gente acaba por não conhecer muito, né, de como ocorre esse processo. E me sinto felizada em adentrar o serviço como uma profissional em formação. Porque quando a gente já entra um profissional, né, e esquece desse processo contínuo de formação, que cabe a todos os profissionais, seja de qual for, quando a gente fala de saúde mental, é um requisito necessário nessa constante formação, a gente consegue ver a lógica de como o serviço funciona, mas também permitir refletir sobre esse funcionamento, né? A gente entra na lógica capitalista quando entra já enquanto profissional. Eu vou fazer os atendimentos que eu tenho que fazer, vou fazer os acolhimentos, a minha função é essa, né? Vou fragmentar todo o processo e aí vou tentar transformar, né, essa questão de um modelo asilar, mas que muitas vezes quando a gente traz essa perspectiva de uma rede substitutiva, não é uma rede substitutiva, né, o intuito seria transformar, não é substituir, mas é transformar, e o que a gente tem trabalhado muito é só em substituir. E aí entra muito desse discurso, né? A gente substitui talvez uma estrutura física, né? Mas vai substituir por algo que é químico, que também aprisiona, que também é asilar. Mas que camufla, fica muito bonito para a nossa sociedade, a gente não consegue refletir que ali a gente está reproduzindo uma lógica, né? Talvez bem vestida, né? Talvez mais fácil de encarar, mas é a mesma lógica, né? De aprisionar. E quando a gente adentra esse serviço, né, enquanto uma equipe multiprofissional, isso se torna muito, né, instigante, né, e assim, uma grande oportunidade de crescer. Essa perspectiva, né, como profissional de saúde mental, porque a gente tira também esse olhar de que o adoecimento mental é só da categoria psiquiátrica, é só da categoria da psicologia, né, quando a gente traz muita referência da saúde mental apenas para os CAPs, aí mais uma vez, que é um modelo subjetivo, né, e aí quando a gente tem essa possibilidade de fazer uma residência com ênfase integrada, né, a gente também passa a discutir que a saúde mental ela é promovida também na básica, né, que não é só o CAPS, que é esse promotor de saúde mental, porque aí a gente reproduz de uma forma muito intensa mesmo essa lógica, né, manicomial. Tem um serviço específico para pessoas que têm problemas, né, mentais. Para cuidar da saúde mental, a gente tem tal equipamento. Mas não é dessa forma. A saúde mental ela se manifesta em todos os âmbitos, na educação, na assistência, na saúde. E aí na saúde, não somente nos CAPS, nas suas diversas modalidades, mas também na atenção básica, no hospital, onde existir seres humanos, a gente vai trabalhar com saúde mental. E aí eu trago muito momento, não é tanto de contribuir, né? Eu não tenho muito o que contribuir, eu acho que eu estou aprendendo muito com essas falas, porque me permite refletir muitas coisas, né? Adentre a residência em março, né? E a gente adentra os cenários de prática há pouco mais de 3 semanas. E as discussões aqui apresentadas me fazem refletir coisas que talvez eu poderia passar os 2 anos da residência, mas que eu não teria a percepção que eu passo até a partir dessa discussão, né? A partir dessa leitura que é promovida por quem já tem mais experiência na área, né? Por quem já tem pesquisa e estudo sobre a área, né? Que permite que talvez com esse novo olhar eu também possa ter outra nova perspectiva a acrescentar, né? Futuramente
visto que esse processo de construção da saúde mental ele é diário, né, e ele é constante. Então, minha fala mais é no sentido de agradecer, né, enquanto aqui representante da equipe de saúde mental, né, da turma que vai dar continuidade ao processo, né, é mais de agradecer pelo espaço, né, e pela contribuição. Alguém fez uma pergunta aí vou deixar o Valdir, que ele estava falando. É Maíra ou Mayra? Desculpa se eu estou falando teu nome errado. Mayra. Mayra, é uma coisa que... Só uma frase que você falou que é muito marcante e só por ela a gente já consegue perceber muitas coisas. Que a saúde mental não dá lucro. Né? Então, assim, saúde mental não dá lucro, então é onde menos vai se investir, da pouca verba que tem para a saúde. Os profissionais da saúde têm que se virar para fazer um movimento, se quiser fazer alguma coisa diferente, porque é onde menos vai dinheiro. Né? E aí, daí já começa, né? Se não vem dinheiro para cá, é porque aqui não é importante. Por que não é importante? Porque a saúde mental é um depósito para jogar quem não serve mais. Então assim, essa frase, dentro daquilo que o Valdir estava colocando, né, de que a gente está na lógica capitalista, de que essa saúde mental não cabe dentro dessa lógica, já diz muito sobre aquilo que a gente precisa continuar discutindo e pelo qual a gente precisa continuar lutando, né? Assim, saúde mental a gente faz em todo lugar, né? Eu me lembro que a enfermeira que entrou com a gente, assim, foi a enfermeira que quis desistir do processo de residência, porque, meu Deus, o que é um CAPS, né? E ela falou, eu não sei o que eu entrei aqui, sou enfermeira, mas não sei o que eu vou fazer aqui dentro enquanto enfermeira, né? Como é que eu vou fazer saúde mental? Eu disse, olha, você está com tempo livre agora? Estou. Então, faz o seguinte, vai ali na sala de espera, senta lá e começa a conversar com qualquer paciente que você achar lá. Isso é fazer saúde mental. É você, pelo menos, dar a oportunidade de alguém que está ali dentro daquele serviço ser ouvido. Tipo, que é aquela pessoa que na comunidade não tem esse espaço, porque ninguém quer chegar perto. Então, a família atura, quando não tranca, porque a gente sabe que ainda acontece isso, e não escuta. Né? E quando essa pessoa tem alguém para falar, é alguém que vai ensinar ela o que ela deve fazer, e não ouvir o que ela quer falar. Né? Então, se você não sabe ainda o que a enfermeira vai fazer ali na saúde mental, você vai lá na sala de espera, senta lá e fica lá, conversando com qualquer paciente que você encontrar. Você vai estar fazendo saúde mental. Né? Então, assim, não sei de onde surgiu isso, né? Não estudei ainda especificamente sobre isso, mas essa percepção de que existe um modo de fazer específico que aí sim eu vou estar fazendo saúde mental. E os profissionais teriam que se enquadrar dentro desse modo específico para aí sim fazer saúde mental. Quando saúde mental é um processo de relação. Né? E quando eu permito me relacionar com alguém que as outras pessoas não querem se relacionar. Né? E que a gente não quis se relacionar enquanto não tinha essa visão, enquanto profissional. Porque as pessoas que... hoje eu estou no meu município de origem, então algumas pessoas que hoje eu acompanho são pessoas que eu tinha medo quando eu era adolescente. Né? Eram pessoas que eu não chegava perto, porque ainda tem essa construção, né, da loucura como algo perigoso. Então, assim, saúde mental é o processo da relação, do encontro. E aí você está fazendo saúde mental sempre que você se permite se encontrar com alguém. A Amanda perguntou aqui modelos que foram citados, né? Bom, pode explicar? Eu teria que falar de novo, né? Tentar falar melhor, se você não entendeu, né, Amanda? Mas a gente não tem esse tempo aqui. Eu vou me restringir, então, a comentar a palavra que você usou, né? Modelos. Modelos de tratamento. Também se usa essa expressão, né? Mas vejam, para essa análise específica, não é a melhor palavra. Porque o que é o modelo? O modelo é um ideal, né? O paradigma psicossocial não é um modelo. Que modelo seria algo que eu quero alcançar. Por que dizer paradigma ou modo de produção? Né? O conceito científico melhor é esse, por quê? Porque a gente parte da concepção de história em movimento de transformação dialético, né? Que não tem fim. Há quem, né, deva ter entendido que o próprio Marx estava falando do comunismo, do socialismo, como a maravilha, o céu na terra. Não. Né? Ele dizia que
um outro modo de produção, ou seja, uma outra forma de produzirmos, fazermos circular o que produzimos, né, e consumirmos. Bom, e todas as relações entre esses fazeres, feito de uma outra forma, nos colocaria num outro patamar cultural, né, que também teria seus conflitos, suas contradições e suas dificuldades. Mas o que ele mostra é que certamente seria um outro patamar, a gente teria outras condições de existência, né? Então vejam a noção dialética e em transformação dessa concepção de história. Portanto, então a gente não usa o termo modelo, né? O melhor é paradigma ou modo mesmo, né? Modo de produção de saúde, no caso nosso, né? De saúde mental. Bom, a gente vai se encaminhando para o final, mas temos aqui o Andrei, que eu conheço, e eu queria chamar ele para falar um pouco, mesmo porque ele também conheceu esse tal de Abílio, né? Ele teve esse prazer, esse privilégio de ter conhecido ele. Fala um pouco aí, Andrei. Como é que você ouviu tudo isso? Qual é a contribuição que você tem? Poxa, Valdir, agora você me colocou numa saia justa, porque eu perdi uma grande parte da fala, né? Eu tive que sair para ir resolver um BO. Estava na fala do Jander, né? E aí, quando eu voltei, já estava na sua, já acho que no terceiro parâmetro, né? Do livro do Abílio, assim. Mas eu acho que, eu imagino que tem impactado, assim, né? Como uma colega falou aí, né? Que da oportunidade, assim, da diferença que fez ela escutar essa leitura, né? Eu acho que quando se coloca essa perspectiva que o Abílio traz, né? Que é uma perspectiva que ela é muito particular mesmo, né? Uma leitura bem singular, assim, que ele faz desse campo. Eu acho que causa mesmo. Né? Eu acho que é uma coisa que causa uma diferença, assim. E acho que eleva também o patamar de análise, né? O patamar de análise e de entendimento que os profissionais enfim, sujeitos que estão em formação nessa área, nesse campo, assim, têm de si e do próprio trabalho, né? Então, acho que é uma coisa que, para quem está escutando aí pela primeira vez, é um começo aí, né? Uma entrada por uma porta ou por uma janela, não sei. Estreita, né? Essa janela é bem estreita. Uma estreita janela, né? Para um campo aí de entendimento e de discussão bem complexo, como disse a Yala aí, né? Uma complexidade nova aí que se adiciona para tudo isso. É o que a gente chama de análise estrutural para além do fenômeno, né? Para além da camada que a gente olha no imediato. Bom, para isso, repito, é preciso ter método, né? Então, tudo isso serve para tal. Alguém tem mais alguma colocação? Senão a gente vai encerrando, né, pelo horário. Mayra? É porque a pergunta da Amanda e a sua resposta, eu ainda não tinha nem pensado sobre isso e nem lido nada sobre essa questão do termo modelo. Então, eu também pensava em termos de modelo. Ainda não tinha visto essa reflexão. Bom, fiquei tentando entender o que ela estava querendo entender, se era a questão de como seria, como é a coisa no modo de produção fragmentado, que segue modo de produção. Eu não vou conseguir falar muita coisa agora, mas enfim, no modo de produção fragmentado, que fragmenta a integralidade na saúde, que repete o que é a produção de mercadorias fragmentada e tal, em que cada trabalhador só se dedica a uma parte do paciente ou a uma parte da questão.
para um outro paradigma que vê o sujeito na sua integralidade e na sua singularidade, né? E a gente estaria mais ou menos nesse entremeio entre uma coisa e outra, porque reproduz-se muito ainda das práticas asilares, não sobre as mesmas formas, e tenta-se, né, e consegue-se também muita coisa no campo da atenção psicossocial, né, do ponto de vista enxergar o sujeito ali na sua singularidade e tentar promover essa singularidade do sujeito, né? E eu estava lembrando de uma citação do Abílio que fala enfim, somos sujeitos de impasse, e tirar o impasse do sujeito é tirar a singularidade do sujeito, a possibilidade dele estar caminhando e fazendo outras coisas com isso sempre, porque a gente está se reinventando sempre. E, enfim, era mais ou menos um comentário por aí, eu também fiquei com vontade de ouvir você falar mais sobre os paradigmas dele, e falei um pouco sobre o tempo. Nesse final do que você disse aí, né, que é uma passagem interessante desse autor mesmo, ele define que, veja a expressão, né, que a gente usa, sujeito do sofrimento, ele diz, né? Aí ele diz, a palavrinha do, ela tem duplo sentido. É um sujeito que está com sofrimento e o sofrimento é do sujeito, né? Por isso essa expressão. Agora, ele tem o sofrimento dele tem a ver com as relações, com os conflitos e contradições que o atravessam, né? Na sua complexidade toda. Bom, ele chega com esse sofrimento. Se a medicalização entra, o que acontece com a complexidade toda desse sujeito? Continua operando da mesma forma. E ele próprio não muda, né? Ele tem uma química que o deixa mais calmo, para exagerar a expressão, né? Para continuar apanhando da situação toda. Tem uma dimensão política, ou melhor, de despolitização bastante forte, e veja por que esse paradigma de tratamento ele serve ao sistema social dominante. Né? O mesmo sistema social que está implicado nas causas do sofrimento desse sujeito. Então, gerar mais lucro. Né? O que o capital faz? O capital ele esgarça esses trabalhadores, porque, convenhamos, né, o que atendemos no público é classe proletária e os abaixos do proletariado, né, que são os excluídos do consumo e do próprio trabalho explorado. Ou seja, não tem nem a chance de serem explorados, então eles estão abaixo da exploração. Né? E até nós, como trabalhadores de saúde, estaríamos ali naquela faixa intermediária que chamamos de classe média. Né? Só que alguém com esta intenção de transformação social é alguém que tem consciência, como chamam, né? Consciência de classe. Consciência de que há classes sociais, né? E elas se confrontam. Bom, e a classe média ela está aqui no meio, inclusive, ela tem a função de organizar tudo isso, porque os capitalistas, eles não gerem tudo isso. Quem gere tudo isso, faz essa máquina rodar bonitinha, são os trabalhadores de classe média. Faixa na qual, em termos de classe, né, nós todos estamos. A maioria da classe média, né, sustenta todo esse sistema. Agora, um trabalhador de saúde com consciência de classe, né, ele vai querer mudar algo disso. Bom, foi o que me ocorreu aí com o comentário da Mayra, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui e temos 9 pessoas ainda por aqui, mas o pessoal já foi e vamos encerrando por aqui, né? Eu deixei meu e-mail aí, eu tenho algum material digitalizado, se alguém me pedir por e-mail, posso enviar. Não sei se o Jander também quer falar últimas palavras. As últimas palavras é meio tenso, né? Mas só para brincar, tá, gente? É que eu faço isso quando eu tô nervoso. Mas é só agradecer mesmo a galera que ficou até aqui, até agora, né? É muito bacana falar sobre saúde mental, discutir sobre saúde mental.
isso enriquece a luta que a gente está travando aqui. Muito obrigado por a contribuição de todo mundo e agradecer ao Valdir também por me conceder essa honra dessa troca aqui nesse momento, nessa noite. Tá bom? E é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Jander. Obrigado, pessoal da organização, da residência. E nos vemos por aí. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim. Um abraço. Tchau. Ô Will, então, deu mó rolo, o vídeo não só travava, eu não ouvia, ninguém me ouvia, né? Aí depois de muito tentar, a gente foi para uma sala do Mitrio. Bom, e aí eu acho que você já não estava mais lá, não sei, você não conseguiu entrar, né? Que pena. Mas eu gravei, vou mandar o áudio.